Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, Estúdio Câmara ao vivo no ar, manhã de segunda-feira, começando tudo de novo e vamos embora fazer dessa semana uma semana espetacular. Dia 25 de maio, vamos falar hoje sobre um fenômeno que muita gente vive diariamente, mas nem sempre consegue identificar. Vamos lá, olha só, você já percebeu que às vezes você nem está com fome, mas basta ouvir alguém falar de comida, ou então você sentir um cheiro, ou assistir um vídeo de receita para imediatamente você ficar com vontade de comer? Então, esse comportamento tem nome, vem sendo cada vez mais discutido por especialistas em saúde mental e alimentação. É o chamado food noise, ou ruído alimentar. São pensamentos constantes e repetitivos sobre comida que podem interferir na nossa rotina, nas nossas emoções, na ansiedade e até na relação da pessoa com o próprio corpo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, esse ruído alimentar acontece com você, participe com a gente, mande a sua mensagem, compartilhe a sua experiência. Você vai ao supermercado com fome? Nossa, é um grande problema. Então, conta pra gente como é que é o seu comportamento referente a esse ruído alimentar. Ou então, você tá trabalhando, tá tudo ok, você não tá sentindo fome, mas aí você sente um cheiro daquela comida gostosa que tá sendo preparada lá na cozinha e imediatamente dá aquela fome louca e você não sabe o porquê disso. Nós vamos tentar entender e descobrir sobre esse comportamento. 19978293776 é o nosso WhatsApp, tá na tela para você, nossa produção já está a postos, então mande pra gente a sua pergunta, a sua mensagem, a sua experiência e compartilhe conosco. Os nossos convidados também já estão aqui no estúdio, daqui a pouquinho vamos apresentá-los, mas antes vamos atualizar sobre as informações do Legislativo. A Câmara de Campinas terá uma segunda-feira marcada por debates sobre transporte público, saúde e votação de projetos do Executivo. Às 10 da manhã, a Frente Parlamentar de Acompanhamento da Licitação do Transporte Público realiza reunião para discutir o andamento da concorrência do transporte coletivo em Campinas. O encontro será conduzido pelo vereador Rodrigo da Farmadic e contará com a presença do presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, e o secretário de Transportes, Fernando de Caires. O objetivo é esclarecer as etapas da habilitação das empresas vencedoras e os próximos passos até a homologação do contrato. Às 2 da tarde, a Comissão de Educação e Esporte promove a 4ª reunião ordinária deste ano no plenarinho para analisar pareceres de 6 projetos de lei. Entre eles, a proposta do vereador Benê Lima, que proíbe homenagens oficiais a pessoas condenadas por crimes hediondos. E às 17 horas, às 5 da tarde, por iniciativa do vereador Paulo Haddad, acontece a primeira parte da 31ª reunião ordinária, que será dedicada ao Maio Verde, uma campanha de conscientização sobre a doença celíaca. E logo após, às 6 da tarde, acontece então a 30ª reunião ordinária da Câmara. Os vereadores votam em primeiro turno o projeto que reestrutura o plano de cargos da CETEC e a proposta que autoriza Campinas a aderir ao Sistema Nacional de Esporte. A sessão será realizada no plenário da Câmara, transmissão pela TV Câmara Campinas, também pelo canal da TV Câmara Campinas no YouTube, e você está convidado para participar presencialmente no plenário. Muito bem, a agenda ok? Agora vamos com a previsão do tempo para hoje, segunda-feira. Como é que será que fica o tempo aqui em Campinas? Eu estava esperando a chuva de ontem que não apareceu, né? Mas hoje, segunda-feira, mínima de 17, máxima de 24 graus. De acordo com a previsão do tempo, nós teremos aí um sol com nuvens e à tarde pancadas de chuva. Essa é a previsão do tempo para o nosso início de semana, para segunda-feira. E vamos embora, vamos falar de ruído alimentar. Eles existem e os gatilhos estão por toda parte, nas redes sociais, nos comerciais, no estresse do dia a dia, na privação alimentar e até nos hábitos automáticos que a gente cria ao longo da vida. Afinal, o que é fome de verdade? O que é vontade emocional?
de comer, né? Está comendo as emoções? E como que a gente faz para silenciar esse barulho mental sem cair nas dietas radicais ou na culpa, né? Então, para aprofundar esse tema tão atual, a gente recebe aqui dois especialistas. A gente já começa então dando as boas-vindas e o bom dia à terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental e transtornos alimentares, Gláucia Sobol. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com todos vocês e vamos aí falar desse assunto tão importante que é esse ruído alimentar para poder ajudá-los, né? É essa a nossa intenção no dia de hoje. Maravilha, um assunto muito importante e uma situação que acontece comigo, contigo aí em casa e a gente precisa entender e é por isso que nós também convidamos para completar a nossa dupla de hoje. Ele é especialista em nutrição esportiva e também exercício físico, Júlio Cai Sarigiotto. Seja muito bem-vindo, Júlio. Obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Me sinto extremamente grato por isso e espero que eu possa contribuir um pouquinho com todos os que vocês estão assistindo, né, de maneira positiva. Aí. Muito bem, então vamos lá, olha só, a alimentação deixou de ser apenas uma necessidade fisiológica há muito tempo. Hoje comida também representa recompensa, conforto emocional, prazer, memória afetiva e até alívio para momentos de ansiedade. O problema é que quando os pensamentos sobre comida começam a ocupar espaço demais na nossa rotina e passam a controlar os nossos pensamentos sem que a gente perceba, aí poderemos estar entrando em um outro viés referente à alimentação, referente à nutrição. Então, a gente começa com a Gláucia, porque a gente precisa entender o que é exatamente esse ruído alimentar, né? Tem diferença entre a fome real e a fome despertada por esse ruído? O que acontece? Tem diferença, sim. E o que acontece é que fome, nós pensarmos que é um construto sociocultural, tem a parte do prazer, né? Tem a parte fisiológica. O nosso corpo, sem sentir fome, ele não recebe a energia através dos alimentos e nós ficamos doentes com isso, né? Então, é um tema muito complexo, porque todos nós crescemos numa família e cada família tem a sua dinâmica. É uma questão sistêmica. Às vezes, a criança está se alimentando e os pais forçam para que ela coma mais, né? E sendo que o papel dos pais aí é oferecer o alimento e não ficar forçando. Então, tem uma série de coisas que vão sendo construídas ao longo do tempo. E aí, esse lugar da fome vai sendo ocupado por questões comportamentais que foram apreendidas, né? Com escutas de outras pessoas, às vezes quando está mais mocinha, escuta assim, olha, você ficar gordinha, você não vai casar, né? Então, tudo isso já vai começando esse ruído alimentar na mente da pessoa. E dentro da parte clínica, ruído alimentar não é um diagnóstico clínico, só para vocês saberem. O que existe é o que nós chamamos dentro da psiquiatria de ruminação, tá? Então, esse seria o termo correto, só para vocês saberem, né? E um psiquiatra, ou mesmo eu como terapeuta ocupacional, ao receber um paciente, eu consigo diagnosticar se ele está com uma ruminação ou não. Porque o que acontece? A ruminação, ela vai tirando da vida da pessoa a autonomia ao se alimentar, né? Então, realmente, a vida dela passa a ser pautada nesses pensamentos que vão vindo o tempo todo. E temos que avaliar se essa pessoa tem um quadro de depressão associado ou não,
se ela tem uma ansiedade instalada ou não, né? Então, como vocês estão podendo ver, tem variáveis que precisam ser avaliadas por um profissional que tenha uma especialização nessa área. Tá bom, pessoal? Muito bem. Agora, Júlio, o ambiente, ele influencia esse comportamento de ruído alimentar? Porque, por exemplo, ir ao supermercado com fome. Ou então você está em casa e aí você acaba de chegar em casa, nem está com fome, mas você sente aquele cheirinho delicioso de comida, de repente sua barriga começa a roncar, e daí dispara uma fome que você fala, poxa, mas eu não estava com fome. O que acontece? O ambiente influencia esse comportamento e por que a gente tem esse comportamento? Sim, o ambiente influencia esse comportamento, bem como as emoções. Então, acredito que todo mundo já escutou falar a respeito de estar comendo com aquela fome emocional. Sim. Né? Então, isso é um pouquinho diferente da fome real, que a gente fala que seria a fome fisiológica. Igual foi citado anteriormente, que é aquela fome que faz com que você consiga ingerir os nutrientes a partir da sua dieta, para que você não adoeça. Então, seja de macronutrientes, vitaminas, propriamente carboidratos, proteínas, etc. E quando essa parte emocional ou o cheirinho né, vem, você acaba despertando uma outra coisa que não necessariamente é aquela fome fisiológica, que a gente chamaria talvez do ruído, ou até mesmo dessa questão da fome emocional. Uma dica que eu dou para as pessoas, né, que quando elas estão no consultório e relatam, né, que não sabem diferenciar a fome real ou a fome emocional, alguma coisa assim, eu sempre falo para elas, espera um pouquinho, se aquilo veio o cheirinho, você ficou com vontade de comer o bolinho, fica na frente do bolo, conta alguns segundinhos, pensa se realmente qual o tipo de fome que tenta identificar isso em você, e se você chegar na conclusão que aquilo de fato é uma coisa que você quer ingerir, que você tá com uma fome, aí você acaba comendo sem peso e sem culpa. Olha só que interessante, né? Você ficar diante daquele prato que tem aquele aroma maravilhoso e ficar olhando para ele. E você tem que ter um autocontrole para entender se você está realmente com fome ou se é uma fome emocional. Ó, grande dica, adorei, vou fazer isso também, porque esses cheirinhos, esses aromas, né, de alimento, de cozinha principalmente, na hora do almoço, gente, quem é que nunca chegou na casa da avó, por exemplo, e sentiu aquele cheiro e falou, nossa, hoje eu vou comer tudo que tiver aqui, né? Então, a gente precisa diferenciar, é bem interessante, é um ensinamento. Programa de hoje, mais uma vez, para você entender a diferença, né, da fome de verdade, que vai nutrir o seu corpo, e da fome das emoções, desse ruído, né, um ruído alimentar que aparece e você não sabe diferenciar. Agora, Gláucia, pessoas ansiosas, né, ou com compulsão alimentar, elas sofrem mais com esse tipo de pensamento constante, essa rotina acelerada, o excesso de estímulos, né? Eles aumentam esse problema? Sim, aumentam. E o que acontece? Naturalmente, no dia a dia, nós fazemos mais de 200 escolhas alimentares, por incrível que pareça, né? Porque, olha, você acorda de manhã, eu vou tomar café com leite, café com chocolate, vou tomar leite puro, vou comer pão com manteiga, vou esquentar, que tipo de pão que eu vou comer? Olha já quantas decisões, né, em relação à sua alimentação você faz. A mesma coisa vai acontecer no almoço, no jantar, lanchinhos do meio da manhã, do meio da tarde, né? Então, qualquer pessoa já vai passar por uma situação dessa de ter que fazer muitas escolhas, certo? A pessoa ansiosa e mesmo quem está com uma compulsão alimentar, ela vai fazer isso, mas de maneira acelerada, e ainda vai ter a parte comportamental que vai colocar um julgamento daquilo que ela está comendo, né? Então vai vir uma culpa que vai deixá-la mais ansiosa, depois que comeu,
mais culpa ainda, vai ficar indecisa, às vezes, na hora que está comendo, né? A compulsão já é um pouquinho diferente, porque a pessoa ela vai comer escondida, ela pode ser planejada ou não, né? As quantidades são muito grandes, tá? A ingesta calórica é muito alta, é um quadro bem sério que precisa ser muito bem avaliado e muito bem tratado. E nessa questão toda, o que nós precisamos fazer é entrar em contato com o que nós chamamos da fome real. Então, preciso desenvolver o que nós chamamos de interocepção. É como que eu me conecto dentro de mim mesma para entender o que eu estou sentindo nesse momento. Vai um pouco de encontro com o que o colega Júlio já citou anteriormente. Sim. E hoje em dia nós temos técnicas para fazer isso. Uma delas é o comer com consciência, né? A consciência alimentar. Só que tudo isso exige essa conexão consigo mesma. Não é uma coisa rápida, mas é um hábito a ser desenvolvido, porque daí esses ruídos vão começar a diminuir. Então tem solução, pessoal, isso que é importante. Muito bem, você quer completar, por favor? Eu queria fazer uma pergunta. Vai lá. Quando você citou a respeito de que as decisões alimentares, né, a pessoa acaba tendo 200 decisões por até dia. Mais. Caso essa pessoa tenha um planejamento alimentar, você acha que isso pode contribuir de maneira positiva para esse ruído? Olha, tem um lado que sim, e tem um lado também que precisa ser visto, que a pessoa ela pode estar até com um cardápio, que eu acho bem interessante, porém, ela precisa aprender a se conectar, a entender os diferentes tipos de fome que existem. Então, por exemplo, no meu consultório, eu vou trabalhar a fome do olhar, a fome do nariz, que é o cheirinho, a fome do ouvido, quando você escuta uma pipoca, uma latinha de refrigerante sendo aberta, a fome da boca, que é essa fome que quer crocância, né, que é alimentos às vezes palatáveis, como açúcar, gordura. E aí nós temos a fome do coração, que entra essa fome que é do conforto, a fome do estômago, que é a fome, digamos assim, que o estômago ronca, né? Ela é a fome mais fisiológica, e temos a fome celular, que tem estruturinhas dentro das nossas células do corpo, como a mitocôndria, que ela precisa ter energia para ela. A gente está aí se movimentando, raciocinando, trabalhando, então ela vai mandar sinais, né, para o corpo que está acabando a energia dela. Então tudo isso a pessoa pode começar a entender. Então eu acho muito interessante começar com tendo uma dieta, mas porém ela precisa ir desenvolvendo essa parte da interocepção. Tá bom? Para não ficar também só refém de dietas, né? Para ela começar a fazer escolhas mais adequadas, com a fome que ela tá, entender o tamanho da fome, né, Júlio? Sim. Se é uma fome leve, moderada, muito alta, severa, como é que é isso dentro de mim? Muito complexo. É bem complexo. Negócio de fome, né? Eu não sabia complexo. Que tinha todo esse tipo de fome aí, né? Fome do olfato, né? Gente, fome visual, fome... Que impressionante, muito bom. Olha só quanto ensinamento. E aí, qual a fome que você sente? Conta pra gente. Agora, o corpo ele pode confundir aí os sinais de fome, como vocês já muito bem pontuaram. Uma dúvida, ficar muitas horas sem comer, Júlio, piora esse ruído alimentar? Porque tem gente que faz jejum, né, porque é propósito, né, vai lá, faz o jejum mesmo, e o jejum intermitente, porque é bom, ou porque foi indicado, enfim, mas
esse determinado tempo que se passa sem alimentação, esse ruído ele piora? Aparentemente sim. Alguns trabalhos, né, até mesmo quando você citou o jejum, eles já mostram que a restrição alimentar por um período prolongado pode aumentar os episódios, por exemplo, de compulsões alimentares, etc. Mas uma coisa muito comum é que hoje, também, não sei se por causa da rede social ou alguma coisa assim, as pessoas tendem a ter dietas muito restritivas. Então, horas sem comer, dieta sem carboidrato, né, que é somente, acaba ingerindo proteína. E todos esses fatores, quando você acaba gerando uma restrição excessiva, seja de alimento ou de algum nutriente específico, você pode vir a agravar essa questão do food noise, tá? Então, uma outra dica que eu iria dar para vocês é que quando vocês se alimentarem, preste atenção na mastigação de vocês. É um fator tão simples, mas que se você prestar atenção e mastigar de maneira suficiente, vai contribuir de maneira positiva para a questão da saciedade. E é muito comum as pessoas não mastigarem o suficiente, né, 7, 8 vezes cada lado da boca, por garfada, por exemplo, e acabar sentindo fome logo após o almoço. Sim. Entendeu? Então, uma outra dica também, nas refeições maiores, antes de fazer o prato principal, coma um pratinho de salada com pepino, com folhas, mastiga bastante, e aí posteriormente você inicia o prato principal, prestando atenção novamente na mastigação. Muito bem, muitas dicas importantes para a gente seguir, hein? Olha, você falou da questão dos estímulos, né? Então, hoje os estímulos relacionados à comida, eles estão em todos os lugares. Se a gente abrir o celular, aparece vídeo de comida, tem propaganda de lanche, tem sobremesa, tem alguém experimentando diferentes alimentos, e muitas vezes a gente nem está com fome, né, antes daquele estímulo que a gente recebeu pelo celular, né? E aí, de repente, você olha aquele prato gostoso, aquela pessoa comendo de uma forma assim tão prazerosa que você fica com vontade de comer também. Então, eu pergunto se se as redes sociais, elas aumentam essa questão do ruído alimentar, porque é nítido, gente. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece. Às vezes eu não tô afim de comer, não tô nem pensando em comida, mas aí eu dou uma olhadinha assim no celular, Gláucia, e de repente falo, nossa, né, vou procurar alguma coisa para comer. Mas é pelo simples fato de ter visto aquilo. Então, a rede social aumentou todo esse fenômeno? Aumentou sim, e aí vem o que eu estava falando antes dessa fome do olhar, né, pessoal, que na verdade cai na questão que gera uma vontade, e vontade não é fome, igual o colega Júlio colocou, você vendo aquilo, você espera, geralmente uns 3 minutos é suficiente para a vontade sumir da sua frente, né? Mas se você fica conectado em excesso, vai aumentar esse ruído alimentar dentro de você. E aí a chance de você acabar consumindo o produto é muito grande. E o que acontece? A indústria alimentar, ela trabalha com essas fomes aqui que eu citei. Então, ela faz produtos geralmente ultraprocessados para cativar esse consumidor. Então, nós precisamos ficar muito atentos também àquilo que está sendo mostrado, desenvolver esse senso crítico para entender que isso é uma propaganda, é um marketing que precisa vender aquele produto, mas que o seu corpo naquele momento não está precisando daquilo, né? E a indústria alimentícia, ela trabalha muito com essas fomes, principalmente a da boca, né? Com muito açúcar, muita gordura, palatáveis, o visual de tudo aquilo ali para te cativar. As cores influenciam bastante também, né? Tudo.
É bem assim, é bem complexo, como né? você Agora, citou. Falar de comida perto dos horários das refeições, né, desperta mais vontade de comer. Em mim, sim, não sei em vocês. As redes sociais, a gente viu que é um gatilho, né? E ir ao supermercado com fome realmente faz a pessoa comprar mais? Qual que é a percepção de vocês? Vamos lá. Então, quando você vai ao mercado com fome, realmente você acaba comprando mais coisas do que necessariamente você deveria, digamos assim, né? Então, quando você for ao mercado, preste atenção se você vai estar com fome ou não. A minha sugestão é você não estar com fome, porque vai favorecer duas coisas. Você vai acabar comprando somente o suficiente e vai economizar um pouquinho de dinheiro, né? Porque muito, hein? você acaba comprando coisas em excesso, sim. Isso vai prejudicar um pouquinho a sua saúde. Então, se você tiver sem fome, tente ir no mercado em horários não próximos das grandes refeições, então não próximo do almoço, não próximo do jantar. Tente ir no meio da tarde, se for possível, ou se não, após o jantar. Isso pode ser estratégias que possam favorecer essa questão também do consumo alimentar. E fazer uma lista de compras, Sim. né? Isso eu oriento também bastante os meus pacientes. Eu falo que o domingo, fim de tarde, domingo à noite, organizar o que você acha que vai comer no decorrer da semana, ou até mesmo você faz isso no sábado para poder dar tempo de comprar e no domingo se organizar para preparar algum dos alimentos que você idealizou, que seu nutricionista prescreveu, para ter aquela semana organizada. Então, é muito importante fazer a lista de compras, viu, pessoal? Fiquem atentos aí. Exatamente. Está na listinha ali, você já vai, tá tudo planejadinho, fica mais fácil de seguir. Não foge dela. É, isso mesmo. Agora, em muitos casos, comer deixa de ser apenas uma resposta física do organismo e passa a funcionar como uma válvula, né? Uma válvula de escape emocional, como vocês muito bem pontuaram. A pessoa come porque está cansada, come porque está frustrada, come porque está triste, come porque está sobrecarregada. E isso quase acontece de forma automática. O porquê, Glaucio? O cérebro ele cria associações automáticas entre as emoções e a comida, e esse ato que a gente tem de forma automática, ele é inconsciente? Então, o nosso cérebro, ele faz uma descarga de emoções. Só que as emoções precisam ser nomeadas para que elas virem sentimentos. E muitas pessoas não conseguem nomear e não conseguem perceber essa descarga de emoções no corpo. Também precisamos trabalhar isso, né? Sentir como que esse corpo fica, como que eu traduzo isso, para entender o que é a emoção, o que é o sentimento e o que de fato é uma fome. Não, para ver se está indo para a fome emocional, para aqueles outros tipos de fomes que eu já coloquei aqui. Então, isso é algo que pode ser também aprendido. E o cérebro, ele faz essa descarga no piloto automático, né? Realmente é uma coisa que para a maioria das pessoas está no inconsciente, mas a pessoa tem que trazer isso para a consciência. Então, é esse o trabalho que eu faço muito no consultório, para a pessoa voltar a ter esse controle, né, da situação. Senão, isso vai ficando é uma bola de neve, né? O pessoal vai crescendo, vai ficando cada vez mais descontrolado, e é isso que não é interessante, né? Exato, muito bom. Agora, para o nosso nutricionista, tem alguma alimentação que ajuda a gerar mais saciedade, mais equilíbrio, e pode ser que nos ajude também a diminuir esse ruído alimentar do dia a dia? O que você indica? Como que a gente deve se alimentar de 3 em 3 horas mesmo, né? Se eu tomo um café da manhã, daí eu só vou almoçar
Pensa, tomo café da manhã e vou só almoçar. Nossa, eu vou comer tudo que tiver e mais um pouco. E aí depois eu não como nada à tarde, só vou jantar. Será que tá certo? Ou comer de 3 em 3 horas? Tem um alimento que sacia mais que o outro. O que a gente deve fazer para eliminar esse ruído ou então tentar minimizar? Em relação à distribuição das refeições do seu dia a dia, isso depende muito de cada pessoa. Sim. Tá? Mas normalmente as pessoas que têm mais essa questão do ruído, eu sugiro ter refeições um pouco mais frequentes. Então, refeições, por exemplo, uma fruta, um iogurte, alguma coisa nesse sentido pode ajudar bastante. Alimentos que vão favorecer na saciedade estão mais relacionados, por exemplo, com fibras alimentares, então a gente fala de frutas, aveia, verduras, né, saladas, etc. E também proteínas. Então, quando você acaba ingerindo uma quantidade maior de proteínas, de fibra, aquilo tende a te deixar mais saciado por mais tempo. E também, né, como eu falei anteriormente, a questão da mastigação é muito importante. Sim. Tá? E pensando um pouquinho mais além, quando a gente se alimenta, essa alimentação modula a nossa microbiota intestinal. E hoje a gente sabe que a nossa microbiota intestinal ela é responsável por sintetizar, por fazer diversos metabólitos ali. Então, entre esses metabólitos, tem alguns neurotransmissores que estão relacionados com hormônios que, por exemplo, da felicidade, o hormônio do sono, o triptofano, que é um aminoácido, né, que vai favorecer também a questão da qualidade do sono. Então, você melhorando o sono, talvez esses episódios possam vir a diminuir. Então, a alimentação modula a microbiota, que a microbiota produz alguns neurotransmissores, algumas proteínas ali, que vão interagir com o nosso corpo a posteriori. Nossa, é impressionante. Está tudo interligado, né? E a alimentação também interligada com a nossa saúde mental e a nossa saúde física, gente. Então é importante mesmo a gente entender um pouquinho para, de repente, ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Agora, qual é o momento em que, de repente, a pessoa deve procurar a ajuda de um profissional, Gláucia? Quando a gente fala da questão do ruído alimentar, o que a gente pode identificar que mostra para a gente, olha, saiu do normal, né? E você precisa agora buscar a ajuda de um profissional. O ruído alimentar, que seria essa ruminação constante, quando ele fica num nível em que a sua vida vai parando. Então, a vida social você vai diminuindo, porque os pensamentos não te deixam nem sair de casa para ir num restaurante com amigos, comer uma pizza com amigos, né? Durante o trabalho, ou durante o seu período produtivo do dia, em que você também não consegue se concentrar nas tarefas que você precisa realizar, porque você está o tempo todo com aquele pensamento te perseguindo, como se fosse uma perseguição mesmo do pensamento, tá? Sai daquela questão de estar na refeição e estar escolhendo o que vai comer, mas essa preocupação vai ficando desesperadora e vai trazendo um sofrimento muito grande para a pessoa. E, geralmente, às vezes um familiar percebe, tenta conversar com essa pessoa, um amigo, né? Para dar um toque, assim, olha, acho que você está precisando ver um profissional que possa te ajudar. Então, para quem está passando por isso e ainda não está nem se percebendo nessa situação, também se abra para escutar o que alguém vem falar para você. Todos nós temos alguma rede de apoio, algum amigo, algum familiar que possa, né, falar, olha, eu estou preocupada com você, né, acho que você está muito obsessiva com isso, então precisa realmente nesse momento buscar ajuda, né, porque a vida vai parando, sabe? O que começa em um simples ruído alimentar, aquela questão de você sentir o cheiro e despertar a vontade de comer, pode se transformar, desencadear aí em situações preocupantes. Então, por isso é importante a gente se perceber, né, Júlio? Com certeza.
Muito bem. Agora vamos então, o pessoal está avisando que nós temos algumas perguntas e você que mandou mensagem para a gente, agora fica atento que os nossos profissionais vão tentar te orientar aí. Então pode mandar para a gente a primeira produção, vamos ver quem é que está conosco. Sandra Ramos, do Castelo. Olha só, às vezes como um doce de forma automática enquanto trabalho no computador sem nem sentir o gosto. Como quebrar esse vício de mastigar por puro estresse e distração? Olha só, hein, Sandra? Você pode responder ela, Júlio, por favor? Então, Sandra, essa questão de você acabar comendo de maneira sem perceber, tá? Para você tentar melhorar isso daí, seria interessante, talvez, você interromper um pouquinho o seu trabalho, prestar atenção naquilo que você está comendo, tá? Ver se de fato, né, contar os minutinhos que a gente citou anteriormente aqui, se é aquilo que você quer, tá? Caso uma outra estratégia, talvez, que possa auxiliar você, não aconselho isso para todo mundo, tá? Isso a gente precisa ver de maneira meio que específica, mas é colocar um chiclete na boca nesse momento, um chicletinho mais sem açúcar, um pouquinho com um paladar mais doce, e talvez isso possa ajudar nessa questão de você estar comendo sem perceber. Né? Interessante a gente, dessa questão de distração aí, a gente precisa ter consciência, né? Ter consciência do que nós estamos fazendo. E geralmente esse negócio de computador não é só você não, viu? Você que mandou mensagem pra gente, eu acho que tem muita gente que passa por isso, que você só vai jogando pra dentro, você às vezes não sabe nem o que você tá comendo. E quantas vezes você já terminou de comer e você não percebeu, quando você vai olhar, poxa, mas cadê a comida que estava aqui, né? Você simplesmente engoliu. E isso é por quê? Porque, de repente, você não está presente, né, na sua alimentação. Você está prestando atenção em outra coisa, e principalmente na frente do computador, na frente do celular, e é bem interessante que a gente se atente nesse movimento que a gente faz, e é importante, né, Gláucia? É aqui e agora, estar consciente, aqui agora, né? Eu até também sugiro que, se a pessoa puder se convidar de maneira amorosa, feche os olhos, né, com a coluna ereta, coloque os pés no chão e faça umas 5 respirações, né, sem forçar nada, respirações normais, para ir acalmando um pouquinho essa mente, para ela ver se realmente ela quer esse chocolate ou não, se ela quer se alimentar naquele momento ou não. E se ela decidir que sim, que ela consiga morder um pedaço, deixa derreter na boca, sinta esse alimento, e sinta prazer naquilo que você está comendo, porque também eu não quero que você tenha culpa depois, né? Que do jeito que você colocou a sua pergunta, não sei, me veio uma sensação que de repente vem essa culpa de estar comendo esse chocolate dessa maneira, né? Então o alimento chocolate é muito demonizado, né? No geral, e é um alimento, né? Então, como todo alimento, nós precisamos saber degustar, sentir prazer, saber por que está comendo. Então, é bem a consciência alimentar, é o mindfulness na alimentação. Maravilhosa, muito bom. Agora 8h56, vamos com mais uma pergunta, por favor. Produção, quem é que está com a gente? Pode colocar na tela, por gentileza, você que está participando, mandando sua pergunta, sua experiência, né, para os nossos convidados de hoje. O Marco Silva, do Taquaral. Depois de um dia tenso e cheio de problemas, é comum o cérebro implorar por uma pizza como recompensa? Por que a comida virou o principal calmante para as frustrações da nossa rotina? Claro que sim. Esse complemento. Vamos lá. Geralmente as pessoas estão, como o Júlio citou, não estão dormindo bem, então já acordam um pouco irritadas, né? Qualquer coisa que vai acontecendo no dia vai aumentando essa irritação. E as pessoas também, às vezes, não estão praticando atividades de prazer, né? Então, às vezes, não estão tendo contato
com seu divino interior, não estão tendo de fato contato com presença na sua família, consigo mesmas, né? Então precisa ver como que está essa agenda para distribuir trabalho, período de lazer, período de silêncio, né? Para dar uma revigorada, para a comida não sair um pouco de cena, porque você tem outras coisas, escutar música, ler um livro, começar a se convidar para outras experiências, né, Júlio, também. Né? Eu acho que, né, para complementar um pouquinho, é manter o equilíbrio na vida como um todo, sabe? Não somente se dedicar ao trabalho, trabalhar de maneira workaholic, né? Sei lá, 15 horas por dia. Sim. Mas o mais interessante seria o equilíbrio entre as tarefas, entre o prazer, entre o trabalho. Isso eu acredito que vai auxiliar bastante nessa questão, nessa vontade, nesse conforto que acaba indo, como o telespectador citou, a pizza, né? E uma outra coisa muito importante também, o sono. Gente, tentem dormir bem. Priorizem 8 horas de sono e bem dormida, se possível. Se você acaba não dormindo tão bem, seja por pouco tempo, ou seja de uma má qualidade, né, com diversos despertares durante a madrugada, isso vai piorar ainda mais esses sintomas, se assim podemos dizer. Muito bem, tá vendo só, Marcos? Não tá sozinho não, viu, Marcos? Tem muita gente que no final do dia, assim, o cérebro fala assim, pizza, 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 né? É algo assim que você tem como um carinho que você vai fazer para você. Mas é importante a gente manter o equilíbrio, tomar cuidado, porque não é todo dia, né, que vai te fazer bem você ingerir aí um pedaço de pizza. É gostoso? Mas a gente precisa manter o equilíbrio, tá bom? 8h59, mais uma para cada um e a gente já vai para o encerramento. Agradecendo você que está aí do outro lado, os nossos convidados também nos orientando hoje sobre esse ruído alimentar que acontece com a gente e às vezes a gente nem sabe o porquê. Precisamos identificar qual é o tipo de fome que estamos sentindo. Isso nós aprendemos hoje aqui no programa, hein? Olha, o Sérgio Ferreira do Jardim Proença. O hábito de beber refrigerante zero ou usar adoçante o tempo todo engana o cérebro ou acaba aumentando a vontade de comer açúcar? Como o paladar reage a esses produtos? Vamos lá, nosso nutricionista. E agora? Essa é uma boa pergunta, né? Obrigado, Sérgio. Uma coisa que eu sempre tento falar aos meus pacientes é que conforme você acaba comendo mais doce, mais vontade de doce você acaba tendo. Tá? Então, uma das alternativas nesse sentido, se você está com vontade de comer um bolo, por exemplo, o refrigerante talvez não sane essa vontade. Então, seria mais interessante você comer um pedacinho de bolo, sentir prazer naquilo, que é para matar essa sua vontade, e não substituir por um refrigerante, que possivelmente você vai tomar um refrigerante e passado um tempo, 1 dia, 2 dias talvez, a vontade do bolo vai retornar. Então, isso pode ser que aconteça. Glaucia, tem mais alguma coisa que você... Tem que entender o quanto que a questão do doce na sua vida, né, Sérgio? A sua relação com tudo que é doce. Porque se nós vamos numa festa de aniversário, por exemplo, é interessante que você coma o bolo do parabéns lá, né? E não saia da festa com essa necessidade, com essa vontade, né? Porque é o que nós chamamos também de uma fome social, que ainda tem mais essa. Uau! A fome social acho que está presente na vida de todo brasileiro, dá um né? outro momento aqui só para falar dela, né? Então, nós temos que estar com muita atenção. Na verdade, é sempre desenvolver essa intenção de ter atenção, né? Que é um convite, como eu disse lá atrás, para poder entender aquele meu momento, né? Para eu poder fazer escolhas que são adequadas para aquele meu momento. E depois não ficar
com aquele ruído, ou porque eu não tomei o refrigerante, ou porque eu não comi o bolo, aí sim vai substituir pelo adoçante para fazer de conta, para tentar enganar. Já recebi pacientes até que, para enganar a fome, vão bebendo copos d'água. Água. Verdade. Se o corpo está com fome física, ele tem que ser ouvido e ele tem que ser contemplado. Então, tem que ir aprendendo a separar tudo isso, né? Sim. É bem complexo. E só para acrescentar também, muitas pessoas acabam utilizando, por exemplo, como a gente usou o bolo, né? Acabam substituindo o bolo por um bolo fit. Aquele que acaba usando farinhas de linhaça, alguma coisa do tipo. Só que 2 fatores aí que podem comprometer um pouquinho a sua saúde. Primeiro é que, às vezes, esse bolo fit tem mais calorias, pode ter mais gorduras, por exemplo, que um bolo de chocolate que você está com vontade de comer. E o segundo ponto é que aquele bolo fit que você está fazendo não vai ter o mesmo paladar daquele bolo da sua avó que você está pensando. Exatamente. Então você vai acabar comendo uma quantidade maior de calorias ali e, consequentemente, a vontade não vai passar. E depois você vai querer aquele bolo novamente. Então, minha sugestão, novamente, se você está com vontade de comer o doce, coma um pouquinho daquele doce. Não precisa exagerar. Preste atenção na quantidade, mas coma aquilo que você está com vontade. E sem o sentimento de culpa, né? Isso. Muito bem. Exatamente. Agora, eu gostei da fome social, né? A fome social é uma beleza. Fome social acho que vem lá de trás, lá porque o brasileiro, é cultura do brasileiro se reunir, fazer o quê? Comer. Gente, é comemorar. Comemorar. Aí, ó, olha só, comemorar. Então, é comer. Só que precisamos comer com consciência, né? E aprender a lidar e controlar o nosso ruído alimentar. Mais uma, então, para a gente encerrar, produção, é isso? Bora que bora, então. Vamos lá, estamos ao vivo, TV Câmara Campinas, no Estúdio Câmara. Patrícia Gomes do Jardim Chapadão. Passar o dia inteiro pensando no que vai comer na janta mostra que a mente está sofrendo com ruído alimentar? Como treinar o foco para a comida não ser o centro dos pensamentos? Tem gente que acorda e já fala assim, o que a gente vai fazer para o jantar? Isso é um ruído alimentar, Glaucia? Olha, isso também pode ser uma falta de planejamento anterior, tá? Não vamos colocar a culpa toda só em ruído alimentar, né, tá Júlio? Vamos ver aí como que vocês estão se organizando no dia a dia para contemplar as refeições que o corpo do ser humano necessita para ter saúde, ser ativo, né? Ser até feliz. Sim. E então eu não posso dizer que isso daí seja um ruído alimentar. Para mim é mais falta de planejamento, de organização mesmo. E você, Júlio? Eu acredito que se você tiver um planejamento alimentar, no caso uma dieta, talvez você saber o que você precisa ingerir no seu jantar, isso pode ajudar bastante você no caso, principalmente nesse exemplo que a Patrícia veio citar pra gente. Muito bem. Valeu, Patrícia. Obrigada pela sua participação. Você que participou conosco, muito obrigada por estar com a gente e conversando hoje sobre ruído alimentar. É um tema que envolve comportamento, emoções, saúde mental e alimentação. A gente entende que, deu pra gente entender hoje que nem toda vontade de comer significa a fome de verdade. E foi muito bem explicado que temos vários tipos de fome e a gente precisa aprender mais sobre isso. E também aprender a identificar gatilhos emocionais, que pode ser o primeiro passo para a gente construir uma relação mais equilibrada, né, com a comida. E isso faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa aprender a lidar com toda essa situação. Quem sabe isso melhora a nossa qualidade de vida. Eu quero agradecer os nossos convidados, então, pela presença, pela entrega, pelos ensinamentos aqui. Júlio, obrigada pela sua participação. Considerações finais, deixa uma mensagem aí para os nossos telespectadores. A mensagem que eu queria passar para vocês, resumidamente, pensando na área da nutrição, você que sofre com esse ruído alimentar, a minha dica é, novamente, pare na frente do alimento, espere alguns segundos e quando você for almoçar ou jantar ou qualquer outra refeição, preste atenção na mastigação. Isso vai fazer toda a diferença e vocês vão observar. Muito bem, nosso nutricionista dando a dica para você. Eu vou seguir, hein?
ficar na frente de um bolo de chocolate olhando para ele. Quanto tempo será que a gente consegue? É um desafio para você que está em casa. A comida que você mais gosta na hora que você está aí achando que está com fome, fica na frente dela e se segura. Vamos ver quanto tempo você consegue. E daí, quando passar os 3 minutos, será que você vai querer comer ou será que já conseguiu dar uma equilibrada? Fica aí um exercício para você fazer em casa. Quero agradecer demais também a nossa convidada que participou com a gente. Muito obrigada pela sua presença, Gláucia. Tudo de bom para você. E assim, que importante a sua visão sobre a alimentação e sobre a questão da nossa saúde mental também, referente a esse ruído alimentar. Muito obrigada pelas dicas, pela entrega e pela sua presença. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Espero ter ajudado um pouco cada um de vocês. E para finalizar, eu vou trazer também uma outra colocação que é muito importante para quem está passando por essa ruminação ou por esse ruído alimentar, né? Que é a questão de desenvolvendo a autocompaixão. Então, em vez de ficar muito com a questão da culpa, se comeu ou queria comer, né? É começar a fazer votos para você mesmo, de que está tudo bem, eu vou conseguir, isso vai passar, né, ter um diálogo mais autocompassivo, gente. Isso dá uma outra reunião aqui com todos nós, né? Mas é muito importante ir mudando essa linguagem interna e fazendo esses convites amorosos. Esse é uma grande maneira de... Aliás, são pequenos atos que vai acabar trazendo um grande resultado aí na sua vida, de menos sofrimento. Tá bom? Maravilhosa. Obrigada. Maravilhosa, e é verdade. A gente tem que se olhar com autocompaixão, né? A gente tem que ter o amor que a gente sente pelo outro, pela gente também. E é um tema de programa, com certeza, e vocês estão convidados para mais vezes. Muito obrigada pela participação de vocês. Pessoal de casa também. Lembrando que nós temos ao meio-dia Câmara Notícia. A Íria também está chegando aí, trazendo informações atualizadas para você. Às 18 horas, nós temos reunião ordinária, você pode participar ao vivo, presencialmente lá no plenário, assistir aqui pela TV Câmara Campinas e também pelo YouTube da TV Câmara Campinas. E a agenda da Câmara de Campinas está recheada e você sempre fica por dentro de tudo que acontece no Legislativo aqui na TV Câmara Campinas. Combinado, gente? Amanhã, a partir das 8 da manhã, nós temos mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo. E amanhã a gente vai discutir um comportamento cada vez mais comum entre jovens e adultos. Mais um comportamento, hein? Será que hoje em dia a diversão precisa envolver cerveja? Olha só, em tempos de Copa do Mundo, festas, encontros e confraternizações, o consumo de bebida alcoólica acaba virando quase uma obrigação social. Mas até que ponto beber para se divertir é uma escolha ou uma pressão do ambiente? A gente vai falar amanhã sobre exageros, influência social, saúde emocional e os impactos do consumo frequente da cerveja. Sim, nós vamos direcionar a cerveja no dia a dia. É um debate atual, necessário, que envolve famílias, amizades e comportamento, e eu acho que é um debate bem pertinente, principalmente agora que nós já estamos chegando aí na comemoração, né, da Copa do Mundo, Brasil escalado, vai jogar logo em breve, e já tem gente fazendo planejamento aí para assistir o jogo e, claro, tomar cerveja. Então, vamos conversar sobre isso amanhã, a partir das 8 da manhã ao vivo, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Uma linda segunda-feira para você, uma semana maravilhosa, e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau, fique bem.